Até porque lá atrás, né, esse preconceito e essa hipocrisia foram justamente as condições que fizeram com que a infecção se alastrasse de homens que faziam sexo com homens para todo o restante da sociedade, né, professor? Foi assim que a gente conseguiu fazer com que se feminilizasse, com que ela se interiorizasse, com que ela se pauperizasse. Foi a transmissão do HIV. E a gente errou muito na prevenção, né? A melhor forma que a gente tem de controlar uma doença transmissível é prevenindo, ou qualquer doença, é prevenindo. A prevenção é a melhor coisa. E aí, na hora que a gente fala de infecção, de doença transmissível, a melhor prevenção que a gente tem é vacina. Não temos vacina para o HIV, né? E aí a gente errou muito porque a gente tentou interferir em comportamento das pessoas. Isso daí não é certo, né? Você tentar interferir em comportamento das pessoas da forma truculenta como a gente fez, né? Então, a gente não desiste, a gente faz as pessoas usarem preservativos, mas se isso não funciona, a gente tem que achar outros caminhos, outras alternativas. E é o que a gente fez, uma coisa chamada estratégias biomédicas para prevenção do HIV. A gente inventou coisa. A gente começou a tratar as pessoas e ver que isso daí diminuía a transmissão do HIV. A gente começou a ter o modelo de anticoncepção. O modelo de anticoncepção não é o seguinte: você toma um comprimido todo dia e não engravida. Você dá um medicamento todo dia para a pessoa e não prega HIV, isso é a PrEP. Olha. Ou você tem uma relação sexual e toma a pílula do dia seguinte e não engravida. A gente faz a mesma coisa com HIV, que chama PEP. Você tem uma exposição, você toma medicamento para não ter HIV. A gente faz circuncisão para diminuir a quantidade de vírus, a gente usa microbicidas, né? Então isso daí é conhecimento que a gente foi acumulando nessas estratégias biomédicas e a gente começa a perceber que a gente não pode errar tentando fazer com que as pessoas mudem comportamento. Olha o que a gente fez, a gente criminalizou o HIV. Então isso daí não é certo. Você quer acrescentar algo, Moura? Só uma questão dentro desse aspecto da PrEP. Falou sobre o uso diário do medicamento. E há estudo mostrando que usando o injetável a cada 6 meses pode ter um resultado mais positivo. É um estudo recente que fala sobre isso. Esse o caminho? Sim, isso daí é fenomenal. Existem várias estratégias para a gente prevenir com o medicamento. Primeiro, que a gente pegava uma parte do coquetel, não o coquetel inteiro, e tomava todo dia, enquanto precisasse para prevenir. Depois a gente percebeu que não precisava tomar todo dia. A gente podia tomar a mesma parte do coquetel por um período mais curto. Tomava antes e 2 dias depois, prevenia também, né? Depois a gente começou a ter aqueles medicamentos de longa duração usando nanotecnologia. A palavra é bonita, mas significa que você toma um medicamento e ele dura muito tempo no seu corpo. E aí a gente começou a fazer PrEP com uma injeção no músculo a cada 2 meses, que é muito melhor do que tomar os comprimidos. E agora a gente tem um medicamento que a gente faz subcutâneo a cada 6 meses. Você sabe o que aconteceu na África? Na África não teve nenhuma mulher no estudo desse medicamento subcutâneo que tenha pego HIV. Preveniu. Sabe por que isso é importante? Porque na África, mais da metade das pessoas com HIV são mulheres. E você sabe por que é importante? Porque é a mulher que transmite para a criança. Então, na hora que você tem esse instrumento, é para a gente não só aplaudir, mas fazer um esforço para dar esse medicamento para todo mundo na África, todas as mulheres na África. Professor, eu tenho uma curiosidade em relação a essa questão do coquetel, que qual é a principal diferença entre o coquetel que já se tem disponível para o tratamento, né, de quem convive com o HIV, desse coquetel que vocês desenvolveram ao longo da pesquisa? Quais são as principais características e diferenças entre eles? O que essa junção de medicamentos e substâncias traz de diferente no caso da pesquisa que vocês conduzem? Isso é interessante porque lá em 2012 a gente começou a perceber que a gente tinha que avançar em alguns problemas que a gente tinha na pessoa com HIV, né? Esses problemas eram o fato de que a gente tratava, a pessoa tinha uma expectativa de vida que poderia ser até maior do que quem não tem HIV, mas ela continuava com um ambiente ruim no corpo, porque ela continuava inflamada. E a gente sabia que, além disso, a gente teria que tentar curar as pessoas. Por que eu falei desses 2 problemas? Porque a causa é a mesma.
a causa da inflamação que as pessoas têm com o tratamento e o fato delas não se curarem está no fato de que elas têm uma quantidade de vírus no corpo que está dormindo, está latente, e isso daí vai produzindo um ambiente ruim no corpo da pessoa e é uma barreira para a gente curar. E aí a gente começou a entender que a gente tinha que diminuir a quantidade de células. Se você diminui a quantidade de vírus que está lá dormindo no corpo da pessoa, primeiro ela vai inflamar menos e vai ter esse processo de lesão do corpo dela mitigado. E segundo, ela fica perto da cura e pode se curar. Mas tem um preço. O preço é que você tem que tomar um monte de medicamento por enquanto. Não temos uma penicilina que elimine o HIV ainda. Então a gente associa várias estratégias, né? E a gente começou a entender que as pessoas não se curam porque o vírus continua se multiplicando, às vezes um pouquinho no corpo. E aí a gente fortaleceu o esquema de tratamento, um coquetel mais fortalecido. A gente viu que a gente tem que acordar esses vírus que estão dormindo, então a gente começou a usar medicamentos que acordam o vírus. Como é que é? Como se o senhor expusesse o vírus para que os anticorpos o atacassem? Isso daí é uma outra coisa, mas olha que interessante. Você sabe que a gente trata as pessoas com HIV e na hora que você para o tratamento, o vírus volta. Ela não está curada. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas o vírus volta. Sabe por que ele volta? Porque tem uma quantidade de vírus dormindo e eles vão acordando. E na hora que ele acorda, começa tudo de novo. E aí, os modelos matemáticos mostraram que se você tratar essa pessoa direitinho, todos esses vírus dormindo, eles vão acordando. É como se você tivesse um balão de vírus dormindo ali. E esse balão vai diminuindo ao longo do tempo, porque os vírus vão acordando. E o modelo matemático mostrou que ele pode zerar e a pessoa pode ficar curada e demora 80 anos. E aí a ideia é a gente acelerar esse processo, acordando os vírus mais rápido. Fazer 80 anos virar 1, 2. E tem medicamento que faz isso. Todo mundo estuda isso daí. Nosso estudo inovou porque foi o primeiro que usou nas pessoas, não 1, mas 2 medicamentos que acordam o vírus. E aí a gente também tem que aprender com o que acontece, por exemplo, no tratamento do câncer, né? O HIV de quem está tratando com coquetel fica parecendo um câncer das células do sangue, leve, que não vai matar as pessoas. E você sabe como você combate o câncer? Você mata a célula cancerosa. E aí a gente também percebeu que tem que ter medicamentos para matar essas células e a gente testou um deles, juntou um deles nisso daí. Que seria qual? Se chama auranofina. O auranofina é um sal de ouro que simplesmente mata essas células que têm o HIV com a vida longa, dormindo, desse tipo. E a gente percebeu também que a gente precisa da imunidade, porque tem lugar que o coquetel não chega. E aí você teria que eliminar de acordo com a tua imunidade. É aí que a gente fez essa vacina, que na verdade é uma terapia celular, né? E aí a gente é uma vacina complexa, porque você tem que tirar, a gente tira o sangue da pessoa, pega uma célulazinha dela, vai lá no nosso laboratório, muda essa célula. Meu Deus. Pega o perfil do vírus que a pessoa tem, desenha pedacinhos para estimular essa célula. Cada pedacinho vai depender do HLA, do contingente genético daquela pessoa. E aí a gente coloca ali e injeta como se fosse uma terapia celular. É complicado, mas tem tanta coisa complicada na medicina que isso daí não é o pior obstáculo, né? A gente já venceu complicação em oncologia, em hematologia, em reumatologia, né? Então, se der certo, vai dar certo para algumas pessoas e é o que a gente precisa, né? Para a gente viver num mundo sem AIDS, sem HIV, a gente não pode mais ter transmissão para criança, a gente tem que diminuir a transmissão de pessoa para pessoa, a gente vai ter que ter, em algum momento, uma vacina e a gente vai ter que curar as pessoas. Então não dá para a gente sair disso. Então é nossa obrigação procurar isso também. Que bom ouvir isso do senhor.